Olá, pessoal. Prestem atenção porque esta história vai explodir a sua mente. O que fariam se o dia mais feliz da vossa vida se tornasse o cenário do vosso pior pesadelo? Imaginem ser acusados de traição, perderem tudo o que amam e serem postos na rua com nada mais do que a roupa do corpo. Desistiriam ou construiriam um império do zero para regressar com uma vingança tão épica que ninguém jamais esquecerá? Fiquem ligados, porque este conto vai deixar-vos à beira da cadeira. Mas, antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo, subscrever o meu canal para mais histórias incríveis e deixar um comentário no final com a vossa opinião. Agora, venham comigo. O tapete branco de pétalas de rosa espalhadas pela relva impecável parecia tremer, enquanto o som distante das pás de um helicóptero cortava a melodia do quarteto de cordas. 300 convidados, vestidos a rigor, viraram-se do altar adornado com flores em direção ao som, protegendo os olhos do sol da tarde. Pedro Almeida, herdeiro de um dos maiores impérios farmacêuticos do país, ficou paralisado no altar. A cor fugiu do seu rosto quando ele reconheceu o elegante helicóptero preto que descia sobre a propriedade da sua família. O que é isso? Quem é? Sua noiva, Sofia Beltrão, agarrou o seu braço. A sua pulseira de diamantes cravou-se na pele de Pedro, mas ele não conseguia responder. O ar tinha saído do seu corpo quando a porta do helicóptero se abriu e uma mulher com um elegante fato de calças brancas emergiu, o seu cabelo cor de caramelo a esvoaçar ao vento das pás que desaceleravam. Em seguida, duas pequenas figuras surgiram atrás dela. Gêmeos, um rapaz e uma rapariga, com não mais de 6 anos, cada um segurando numa das suas mãos enquanto caminavam com confiança em direção à cerimônia do casamento. A mãe de Pedro ofegou audivelmente. Todos podiam ver. As crianças tinham os olhos de Pedro. A queda do paraíso. 6 anos antes, Pedro Almeida e Isabela Castro eram a definição de um casal poderoso. Ele era o brilhante herdeiro das farmacêuticas Almeida, e ela, uma bioquímica cuja pesquisa já tinha salvo inúmeras vidas. O seu casamento tinha sido o evento social da temporada. Os seus votos foram trocados no mesmo jardim onde Pedro agora estava de pé com outra mulher. O seu casamento parecia perfeito, apaixonado, solidário e construído sobre o respeito mútuo. Viajavam pelo mundo juntos, doavam milhões para a caridade e preparavam-se para formar uma família. No entanto, nos bastidores, tempestades formavam-se. Tiago, amigo de infância de Pedro, juntou-se às farmacêuticas Almeida como diretor financeiro, trazendo a sua irmã, Sofia, para o seu círculo social. O que ninguém sabia era como estes dois irmãos destruiriam sistematicamente tudo o que Pedro e Isabela tinham construído. A Quinta Almeida brilhava sob as luzes da noite, enquanto a equipa com uniformes impecáveis circulava pela gala de caridade anual. Pedro observava a sua esposa do outro lado do salão de baile lotado, admirando como Isabela atraía a atenção com o seu vestido esmeralda, enquanto discutia a sua última pesquisa com o ministro da Saúde. 6 anos de casamento só tinham aprofundado a sua atração pela sua mente brilhante e pelo seu coração bondoso. É uma mulher incrível, disse Tiago, aparecendo ao lado de Pedro com 2 uísques. És um homem de sorte. Pedro aceitou a bebida com um sorriso. Eu sei. Os ensaios clínicos para o seu protocolo de tratamento de cancro estão a mostrar resultados incríveis. A direção está radiante. Tiago assentiu, os seus olhos seguindo Isabela enquanto ela ria de algo que Sofia tinha dito. Deve ser bom ter beleza e inteligência debaixo do mesmo teto. Estamos a tentar ter um bebê, sabias? Pedro confidenciou, o uísque atenuando a sua habitual reserva.
Isabela tem controlado tudo. Ela diz que o momento é perfeito este mês. O sorriso de Tiago endureceu quase imperceptivelmente. A paternidade, isso muda tudo. Mais tarde naquela noite, Isabela saiu da sua casa de banho privada para encontrar Pedro sentado na beira da cama, com o telemóvel na mão. O seu rosto era irreconhecível, contraído pela raiva e pela traição. Pedro, o que estás a fazer com o meu telemóvel? Quem é Miguel? A sua voz era perigosamente calma. A testa de Isabela franziu-se de confusão. Miguel? Eu não conheço nenhum. Não me mentes! Ele atirou-lhe o telemóvel, mostrando-lhe mensagens de texto que ela nunca tinha visto. Mensagens íntimas, planos explícitos para encontros. Andas a vê-lo há 3 meses? Na nossa cama, Isabela, enquanto eu estava em viagem de negócios. Pedro, eu nunca vi estas mensagens. Não conheço nenhum Miguel. As suas mãos tremiam enquanto ela percorria conversas que pareciam ser do seu número, mas que continham palavras que ela nunca tinha escrito. O perfume dele estava na tua roupa. Ele sabia coisas sobre a nossa casa que só alguém que esteve aqui poderia saber. Pedro levantou-se, passando as mãos pelo seu cabelo escuro. Tiago encontrou-o. O detetive privado confirmou tudo. O Tiago? A mente de Isabela acelerou. Pedro, isto é falso. Alguém inventou estas mensagens. Eu nunca... A porta do quarto abriu-se e Tiago entrou sem bater. A segurança encontrou isto no carro dela. Ele entregou a Pedro um pequeno saco que continha um relógio de homem e o cartão de uma chave de hotel. Eu nunca vi isso! Gritou Isabela, tentando alcançar Pedro, que se afastou como se o toque dela a queimasse. Fora! Sussurrou Pedro, depois mais alto. Fora da minha casa. Pedro, por favor, sou tua esposa. Eu amo-te. As lágrimas corriam pelo seu rosto, enquanto Tiago fazia um sinal aos seguranças que esperavam no corredor. Não mais. Quero que os papéis do divórcio sejam redigidos esta noite, Tiago. Já está tudo tratado, respondeu Tiago, sem olhar para o olhar desesperado de Isabela. Os momentos seguintes passaram num borrão horrível enquanto a segurança escoltava Isabela para fora do quarto. Ela implorou a Pedro que a ouvisse, que pensasse de forma lógica. Por que te trairia quando estávamos a tentar ter um bebê? Mas o pensamento racional tinha-a abandonado, substituído por uma raiva primordial, alimentada pelo que parecia ser uma evidência irrefutável. Em 30 minutos, Isabela encontrou-se na entrada da sua casa de camisola, a ver a equipa apressadamente a pôr malas no porta-bagagens do seu carro. Pedro observava-a da varanda, o seu rosto uma máscara de pedra, enquanto Tiago se sentava ao seu lado, com uma mão no seu ombro num aparente conforto. Os seus cartões de acesso foram desativados, informou-lhe friamente o chefe de segurança. As suas contas serão congeladas de manhã. O Sr. Almeida sugere que não tente contactá-lo a ele nem a ninguém na empresa. A chuva começou a cair enquanto Isabela entrava no seu carro, ofegando entre soluços. O seu telemóvel vibrou com uma notificação. Acesso ao seu e-mail revogado, depois outra. O seu acesso ao edifício foi terminado, depois uma terceira. Um aviso preliminar dos procedimentos de divórcio. A 8 quilômetros da quinta, ela parou no parque de estacionamento de uma farmácia aberta 24 horas e sentou-se ali, a tremer sob as luzes fluorescentes. Isto não podia estar a acontecer. Tinha de haver alguma explicação. Alguém a tinha tramado. Mas quem? E por quê? A sua mente dirigiu-se de imediato ao comportamento estranho de Tiago nos últimos meses. A forma como ele parecia aparecer sempre que ela e Pedro tinham um desacordo. As subtis sugestões de que ele poderia estar a trabalhar demasiado
ou a viajar com demasiada frequência. Depois, uma onda de náuseas atingiu-a, uma sensação familiar das últimas manhãs que ela tinha atribuído ao estresse. Com as mãos trêmulas, ela saiu do carro, entrou na farmácia e comprou um teste de gravidez. 3 minutos depois, ao olhar para o resultado positivo na estéril casa de banho da farmácia, o mundo de Isabela Castro desmoronou-se completamente. Estava grávida do filho de Pedro, sem abrigo, e a enfrentar um divórcio brutal orquestrado por alguém que agora suspeitava que a tinha andado a tramar durante meses. Na manhã seguinte, em Lisboa, estacionou perto do edifício de escritórios de Pedro, decidida a fazê-lo ouvi-la. Mas a segurança interceptou-a antes que ela chegasse à porta. "O senhor Almeida não a quer ver, senhora Almeida", disse o guarda, desconfortável, mas firme. "Digam-lhe que estou grávida", suplicou. "Por favor, só lhe digam isso." O guarda desapareceu lá dentro. 10 minutos insuportáveis depois, ele regressou. "O senhor Almeida diz que, dada a sua infidelidade, não tem motivos para acreditar que a criança seja dele. O seu advogado contactá-la-á para um teste de paternidade depois do nascimento." As pernas de Isabela cederam com a crueldade disso. Através das portas de vidro, ela podia ver Tiago a observar do átrio, a sua expressão ilegível. Naquela tarde, ela descobriu que os seus cartões de crédito tinham sido cancelados. Ao anoitecer, os seus amigos mais próximos tinham deixado de lhe ligar. Todos parte do mesmo círculo social que Pedro. À medida que a noite caía, estava a dormir no seu carro no parque de estacionamento de um supermercado, com 7 semanas de gravidez e completamente sozinha. Ela ainda não sabia, mas a ecografia que faria 2 semanas depois revelaria uma surpresa ainda maior. Gêmeos. O ascender da rainha. O que faria se o teu mundo desabasse? Desistirias ou levantarias-te para lutar? Deixa o teu comentário agora a dizer o que farias no lugar dela. O primeiro raio de esperança veio na forma de Maria de Fátima, uma idosa que encontrou Isabela a vomitar junto ao seu carro numa manhã cedo. "Ou estás grávida ou a morrer, querida", observou Maria com uma franqueza surpreendente. "De qualquer forma, precisas de ajuda." Maria, uma viúva que tinha perdido a sua única filha para o cancro anos antes, ofereceu a Isabela o antigo quarto da sua filha até que ela pudesse arranjar a sua vida. Foi no modesto lar de Maria que Isabela finalmente encontrou o espaço para pensar com clareza sobre o que tinha acontecido e planear a sua resposta. Ela penhorou o seu anel de casamento por 12.000 euros, uma fração do seu valor, mas suficiente para o acompanhamento pré-natal e um portátil usado. Depois, ela começou a documentar meticulosamente tudo o que tinha ocorrido, a criar cronogramas e a guardar a evidência que conseguiu recuperar. A imagem que emergiu confirmou as suas suspeitas. Tiago, com a ajuda de Sofia, tinha orquestrado a sua queda. Mas por quê? O que podiam eles ganhar? A resposta veio de uma fonte inesperada. Enquanto procurava ofertas de emprego numa cafetaria, Isabela ouviu 2 investigadores farmacêuticos a discutir irregularidades nos recentes relatórios de ensaios de medicamentos das farmacêuticas Almeida. "Os números não batem certo", sussurrou um. "Os perfis de efeitos secundários foram claramente alterados antes da apresentação." "O Tiago assinou tudo", respondeu o outro. "O Pedro provavelmente nem sequer viu os dados originais." A mente científica de Isabela começou a trabalhar. Ela tinha estado a trabalhar nesses mesmos ensaios antes de ser expulsa. Se Tiago estava a falsificar dados, isso não era apenas fraude. Era perigoso. Pessoas podiam morrer, e se ela tivesse ficado, poderia tê-lo descoberto. Naquela noite, a embalar a sua crescente barriga,
Isabela tomou uma decisão. Pedro tinha falhado completamente, escolhendo a raiva cega em vez da confiança. Mas ela não permitiria que os planos de Tiago prejudicassem pessoas inocentes ou roubassem o futuro dos seus filhos. O vosso pai não nos quis, sussurrou aos seus gêmeos ainda por nascer. Mas está tudo bem. Vamos construir algo tão espetacular que um dia ele perceberá exatamente o que deitou fora. A doença da manhã era um nome cruel, Isabela descobriu, enquanto vomitava pela terceira vez naquela tarde. Com 4 meses de gravidez de gêmeos, o seu corpo estava a mudar rapidamente, tornando quase impossível esconder a sua condição durante as entrevistas de emprego. Lamento, doutora Castro, disse o diretor do laboratório, sem a olhar nos olhos. As suas qualificações são impressionantes, mas já preenchemos a vaga. Era a mesma resposta que ela tinha recebido em outras 5 instalações de pesquisa. Alguém, quase certamente Tiago, a tinha colocado numa lista negra em toda a indústria. Maria encontrou-a a chorar no alpendre naquela noite. Anime-se, querida, disse a idosa, sentando-se ao lado de Isabela. O mundo não acaba só porque um homem foi demasiado tolo para ver o seu valor. Não é só o Pedro, explicou Isabela. Ninguém me contrata. A minha experiência de pesquisa não significa nada quando o Tiago lhes diz que sou instável ou desonesta. Maria considerou. Então talvez precises de conhecer pessoas que nunca ouviram falar do Tiago. No dia seguinte, Maria levou Isabela a uma pequena clínica comunitária que atendia principalmente a pacientes de baixos rendimentos. A sala de espera estava cheia, a equipa sobrecarregada. A minha amiga, a doutora Joana Soares, gere este lugar, explicou Maria. Ela não se importa com as políticas farmacêuticas só em ajudar as pessoas. A doutora Soares era um furacão em forma humana, uma investigadora brilhante que tinha deixado um posto de prestígio para servir aqueles sem acesso a cuidados médicos adequados. Depois de uma conversa de 5 minutos sobre a experiência de pesquisa de Isabela, ela ofereceu-lhe um trabalho a tempo parcial a analisar dados de pacientes. Não te posso pagar o que vales, doutora Castro, avisou a doutora Soares, e vejo que esperas gêmeos. Isabela assentiu. Nota-se pela forma como te moves. Apresentação clássica de gêmeos, explicou a doutora Soares. Olha, não é um trabalho glamuroso, mas é honesto, e ninguém aqui te julgará por estares grávida e solteira, se é isso que te preocupa. Pela primeira vez em meses, Isabela sentiu um vislumbre de esperança. Quando posso começar? O trabalho era, de facto, pouco glamuroso. Organizar registros de pacientes, analisar os resultados do tratamento e ajudar a otimizar os protocolos da clínica. Mas mantinha a mente de Isabela aguçada e proporcionava-lhe rendimentos suficientes para complementar o que tinha obtido do seu anel de casamento. Com 7 meses de gravidez, ela entrou no gabinete da doutora Soares com uma descoberta que não podia ignorar. Há um padrão nestes pacientes com cancro, explicou Isabela, espalhando gráficos sobre a secretária. Aqueles que tomam o novo medicamento das farmacêuticas Almeida estão a mostrar complicações hepáticas a uma taxa 3 vezes superior à reportada. A doutora Soares estudou os dados. Isto é preocupante. Tens a certeza? O tamanho da amostra é pequeno, mas o padrão é inconfundível, confirmou Isabela. E coincide com o que ouvi sobre a falsificação de dados de ensaios. A expressão da doutora Soares escureceu. Devemos reportar isto à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a Infarmed. Com que evidência? Suspirou Isabela. Eles dirão que o nosso conjunto de dados é demasiado limitado. Precisamos de mais provas. O que precisamos? Disse a doutora Soares pensativamente. É de desenvolver um tratamento alternativo, algo mais seguro. Isabela piscou os olhos. Isso levaria anos e milhões em fundos. Não necessariamente, sorriu misteriosamente a doutora Soares. Tenho um laboratório totalmente equipado na minha casa.
É onde eu conduzo a minha própria pesquisa depois do expediente. Talvez seja a altura de Uveres. O laboratório da doutora Soares acabou por ser uma instalação de ponta, construída no que outrora tinha sido um celeiro na sua propriedade. O meu falecido marido deixou-me bastante confortável, explicou a doutora Soares. Eu uso a minha herança para financiar pesquisas que as grandes empresas não tocariam. Tratamentos para doenças raras, alternativas acessíveis a medicamentos caros. Isabela passou a mão sobre o equipamento reluzente. Isto é incrível. Também é privado, Enfatizou a doutora Soares. sem supervisão corporativa, sem acionistas a exigir lucros trimestrais à custa da segurança. Apenas ciência pura. Ela olhou para Isabela intensamente. O teu trabalho anterior sobre protocolos de tratamento de cancro foi inovador. O que farias se tivesses a liberdade de continuar essa pesquisa à tua maneira? A pergunta despertou algo em Isabela que tinha estado adormecido desde a sua expulsão. A investigadora apaixonada que outrora tinha acreditado que podia mudar o mundo. 2 semanas depois, Léo e Luna Almeida chegaram ao mundo na clínica da doutora Soares. Saudáveis, perfeitos e felizmente alheios ao caos que rodeava o seu nascimento. Não apareceu nenhum anúncio de nascimento nos jornais. Nenhum pai orgulhoso passeou pelo átrio. Apenas Maria, a enxugar lágrimas felizes enquanto segurava os recém-nascidos. E a doutora Soares, que os tinha trazido ao mundo ela própria. Eles têm os teus olhos, observou Maria suavemente. Sim, assentiu Isabela, a estudar a expressão séria do seu filho e o olhar curioso da sua filha. Mas espero que tenham o meu bom senso. A recuperação do parto foi complicada pela exaustão emocional, mas Isabela só se permitiu 2 semanas antes de regressar ao laboratório da doutora Soares, muitas vezes com os gêmeos a dormir por perto num cesto portátil. Os dias tornaram-se semanas, as semanas tornaram-se meses, enquanto Isabela aperfeiçoava a sua pesquisa, focando-se no desenvolvimento de um tratamento de cancro com significativamente menos efeitos secundários do que o principal medicamento das farmacêuticas Almeida. Quando os gêmeos tinham 8 meses, o avanço chegou. Isabela tinha criado um composto que mostrava uma eficácia notável contra cancros agressivos, enquanto mantinha um perfil de efeitos secundários benignos. A doutora Soares estava eufórica. Isto é extraordinário, declarou, a rever os resultados do laboratório. Precisas de patentear isto de imediato. As patentes requerem dinheiro, lembrou-lhe Isabela, e advogados. Eu tenho-os, respondeu a doutora Soares. Mas mais importante, esta descoberta merece chegar aos pacientes. Precisa de uma empresa para apoiar. Riu-se amargamente Isabela. Que empresa trabalharia com a esposa descartada de Pedro Almeida? A doutora Soares olhou-a longamente e com atenção. Uma nova? Disse. Uma que tu própria comeces. A ideia parecia descabida no início. Isabela não tinha experiência em negócios nem contactos na indústria e mal tinha dinheiro suficiente para pagar as fraldas dos gêmeos. Mas a doutora Soares persistiu, finalmente revelando que tinha andado a investir discretamente em novas empresas de biotecnologia durante anos. Estou preparada para fornecer fundos iniciais, disse-lhe. As minhas únicas condições são que mantenhas o controle total e que os medicamentos que desenvolvermos permaneçam acessíveis. Por que farias isto por mim? Porque há 20 anos eu era tu, respondeu a doutora Soares simplesmente. Brilhante, traída e subestimada. O homem que me fez isso tornou-se num gigante farmacêutico a vender medicamentos por 20 vezes o seu custo de produção. Ela sorriu para os gêmeos, que brincavam numa manta por perto. Considera-o o meu investimento na próxima geração. A farmacêutica Fênix nasceu no celeiro laboratório da doutora Soares.
Isabela usou o seu nome de solteira, Isabela Castro, para evitar uma associação imediata com as farmacêuticas Almeida. O seu primeiro pedido de patente passou sem problemas. Tiago e Pedro permaneceram completamente alheios ao facto de que a sua antiga colega estava a construir uma empresa rival. Quando os gêmeos fizeram 2 anos, a Fênix já tinha obtido a aprovação da Infarmed para o seu primeiro medicamento e tinha começado a produção em pequena escala. Os contactos da doutora Soares na indústria revelaram-se inestimáveis a abrir portas que teriam permanecido firmemente fechadas para Isabela sozinha. O seu primeiro contrato importante veio da rede hospitalar A Misericórdia, que tinha andado a lidar com o alto custo e os preocupantes efeitos secundários dos tratamentos de cancro das farmacêuticas Almeida. A Fênix ofereceu uma alternativa eficaz à metade do preço, com resultados significativamente melhores para os pacientes. O anúncio causou pequenas ondas nas publicações da indústria. Recém-chegada farmacêutica Fênix, liderada pela cientista Isabela Castro, garante contrato multimilionário com a rede hospitalar A Misericórdia, a desafiar os jogadores estabelecidos no mercado de medicamentos oncológicos. Nas farmacêuticas Almeida, a notícia recebeu pouca atenção. Um novo concorrente não era incomum na sua indústria e o nome da empresa não levantou quaisquer alertas. Só quando o seu maior cliente hospitalar anunciou que estava a mudar de fornecedor é que os alarmes começaram a tocar. Tiago entrou no gabinete de Pedro, atirando um relatório para cima da sua secretária. Acabamos de perder o Hospital Metropolitano para uma startup chamada Fênix. São 30 milhões de euros em receita anual perdida. Pedro, agora mais envolvido nos aspectos sociais do negócio do que no trabalho científico que outrora o tinha apaixonado, mal olhou para cima. Então ofereçam-lhes um acordo melhor. Eu tentei! Exclamou Tiago. Eles recusaram. Disseram que o medicamento da Fênix tem resultados superiores e menos efeitos secundários. As palavras exatas deles foram: o produto da Almeida não se compara. Isto finalmente captou a atenção de Pedro. Isso é impossível. A nossa equipe de IAD tem andado a trabalhar nessa formulação há anos. Bem, aparentemente esta pessoa, Isabela Castro, descobriu em 2 anos o que a nossa equipa não conseguiu em 5. O tom de Tiago estava cuidadosamente calibrado para sugerir incompetência, em vez da sua própria sabotagem à pesquisa da Almeida depois da partida de Isabela. Isabela Castro? Pedro franziu a testa, o nome a mexer com algo na sua memória. Ninguém sabe muito sobre ela, continuou Tiago suavemente. Parece que apareceu do nada há cerca de 3 anos. Muito reservada, nunca dá entrevistas, mas a sua ciência é aparentemente excepcional. Quero conhecê-la, decidiu Pedro. Organiza um jantar. Talvez devêssemos considerar adquirir a Fênix em vez de competir com ela. A expressão de Tiago ficou quase imperceptivelmente tensa. Vou tentar, mas as minhas fontes dizem que ela rejeita a maioria dos pedidos de reunião, especialmente de empresas farmacêuticas maiores. Toda a gente tem o seu preço, respondeu Pedro com desdém, voltando ao calendário social na sua secretária, onde Sofia tinha agendado várias galas de caridade para eles participarem juntos. Entretanto, do outro lado da cidade, Isabela estava sentada na modesta mas crescente sede da Fênix, a rever as suas últimas projeções financeiras, enquanto os gêmeos pintavam calmamente na pequena área de lazer do seu escritório. As farmacêuticas Almeida perderam outro contrato hoje, mencionou a sua assistente, a colocar novos relatórios na sua secretária. As ações deles desceram 8%. Isabela permitiu-se um pequeno sorriso. Que pena para eles. Isto também, acrescentou a assistente, a deslizar uma revista de negócios. Na capa estava Pedro com Sofia de braço dado num evento de caridade. O título dizia: Herdeiro Almeida irá casar com Sofia Beltrão numa cerimônia de primavera. A expressão de Isabela permaneceu neutra enquanto estudava a imagem do homem que a tinha expulso da sua casa.
o homem cujos filhos agora desenhavam calmamente a poucos metros de distância, crianças que ele nunca se tinha dado ao trabalho de confirmar que eram suas, apesar do seu pedido inicial de um teste de paternidade. Mamãe, olha! Luna levantou um desenho do que parecia ser a sua pequena família. Isabela, Léo, Luna, Maria e a doutora Soares, todos de mãos dadas. Somos nós. É lindo, querida, respondeu Isabela, a sua voz firme, apesar das emoções que borbulhavam por baixo. Mais tarde naquela noite, depois de deitar os gêmeos, Isabela sentou-se na sua varanda com vista para a cidade. Ao longe, ela podia ver a torre das farmacêuticas Almeida iluminada contra o céu noturno. 3 anos de trabalho estratégico tinham transformado a Fênix num concorrente formidável, um que estava a começar a ter um sério impacto nos resultados da Almeida. Mas esse nunca tinha sido o seu objetivo principal. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu investigador, um antigo paciente cuja vida tinha sido salva pelo medicamento da Fênix e que agora usava as suas habilidades como analista financeiro para rastrear as atividades das farmacêuticas Almeida. Encontrei algo significativo nos relatórios trimestrais deles. Inconsistências escondidas que sugerem pelo menos 80 milhões de euros não contabilizados. Preciso investigar mais a fundo. Data do casamento também confirmada. 15 de maio. 15 de maio. A data exata. 6 anos antes, quando a segurança a tinha escoltado para fora da sua casa. Isabela fechou os olhos. O momento não podia ser uma coincidência. Tiago e Sofia tinham um talento para a crueldade psicológica. Escolher aquela data específica era claramente destinado a apagar completamente a sua existência da vida de Pedro. Mas eles tinham cometido um erro grave, porque enquanto eles planeavam um casamento, Isabela tinha estado a construir um império e, mais importante, tinha estado a reunir evidências de fraude financeira, de efeitos secundários de medicamentos deliberadamente ocultados e do elaborado complô para a incriminar por infidelidade. Os gêmeos merecem conhecer o pai deles, a doutora Soares tinha lhe dito repetidamente, e o Pedro merece saber o que o Tiago fez. Isabela tinha resistido durante anos a proteger o mundo pacífico que tinha criado para os seus filhos. Mas ao ver o anúncio do casamento, planeado para o aniversário da sua maior humilhação, algo se cristalizou dentro dela. Era a altura de a verdade vir à tona. Toda a verdade. A vingança de Isabela e a queda do vilão? Último apelo à ação. Achas que o Pedro merece uma segunda oportunidade? Ou a vingança de Isabela é mais doce? Partilha as tuas ideias na secção de comentários. E se esta história te prendeu, deixa o teu gosto e não te esqueças de ativar as notificações para o próximo capítulo da minha série. A Quinta Almeida nunca tinha parecido tão magnífica. Milhares de rosas brancas adornavam o jardim, onde 300 convidados se tinham reunido para testemunhar a união de Pedro Almeida e Sofia Beltrão. Músicos de cordas tocavam suavemente enquanto os convidados tomavam os seus assentos. As suas conversas sussurradas a criar um suave murmúrio de antecipação. Pedro parou no altar, elegante no seu smoking feito à medida, embora os observadores atentos pudessem ter notado o ligeiro vazio nos seus olhos. Na primeira fila, os seus pais trocaram olhares preocupados. Nunca tinham gostado de Sofia, embora tivessem mantido as suas reservas em privado. Tiago, a servir como padrinho, observava a cena com uma satisfação mal disfarçada. Tudo tinha corrido como planeado. Poucos meses depois da partida de Isabela, ele tinha apresentado a sua irmã Sofia a Pedro. O seu afeto calculado tinha sido a distração perfeita das perguntas ocasionais de Pedro
sobre a evidência contra Isabela. Enquanto isso, Tiago tinha desviado sistematicamente os fundos da empresa, a criar contas em paraísos fiscais e a posicionar-se para eventualmente assumir o controle total das farmacêuticas Almeida. O celebrante do casamento tomou a sua posição. A música mudou para a marcha nupcial. Sofia apareceu no final do corredor num vestido de estilista que tinha custado mais do que a maioria das casas. E então, o som distante das pás de um helicóptero. No início, os convidados assumiram que era parte da celebração, talvez uma entrada elaborada ou uma surpresa planeada pelo noivo. Mas o olhar de confusão de Pedro rapidamente se tornou alarme quando o helicóptero preto desceu em direção ao heliporto da quinta. "O que é que se passa?", exigiu Sofia a chegar ao altar enquanto os convidados começavam a virar-se para o barulho. Pedro não respondeu. Algo no helicóptero parecia-lhe estranhamente familiar. A cerimônia parou quando o helicóptero aterrou. A equipa de segurança moveu-se com incerteza em direção ao heliporto, sem saber se devia intervir, pois ninguém os tinha autorizado a parar a aeronave. Depois, a porta abriu-se e ela saiu. Mesmo à distância, Pedro reconheceu-a de imediato. O mundo parecia encolher para um único ponto, enquanto Isabela, a sua ex-esposa, a mulher que ele tinha deitado fora 6 anos antes, caminhava calmamente em direção à cerimônia num elegante fato de calças azul marinho que enfatizava o quão pouco ela tinha mudado. O seu cabelo era diferente, a sua postura mais segura, mas o seu rosto agitava algo profundo nele que ele tinha tentado desesperadamente esquecer. Depois, 2 pequenas figuras emergiram do helicóptero atrás dela. Um rapaz e uma rapariga de mãos dadas a olhar à sua volta com expressões curiosas que espelhavam as de Pedro quando ele enfrentava algo novo. "Meu Deus!", sussurrou a mãe de Pedro a levantar-se do seu assento. "Ricardo, olha para eles." O pai de Pedro também se levantou, o seu rosto pálido de choque. "Eles têm os olhos do teu filho, os olhos do Pedro." Os murmúrios espalharam-se pela multidão enquanto Isabela e as crianças caminhavam decididamente em direção à cerimônia. A segurança olhou para Pedro à espera de instruções, mas ele permaneceu congelado, incapaz de processar o que estava a ver. "O que é isto?", sussurrou Sofia, a agarrar o braço de Pedro. "Quem é esta mulher? Por que está aqui com estas crianças?" Tiago deu um passo à frente, o seu rosto contraído pela raiva e pelo medo. "Eu trato disso." Ele fez um sinal à segurança, mas a voz calma de Isabela cortou o caos. "Eu não faria isso, Tiago, a menos que queiras que as tuas atividades financeiras se tornem públicas agora, em vez de nos jornais de amanhã." Tiago hesitou enquanto Isabela e as crianças chegavam à beira da área de assentos. Os gêmeos, impecavelmente vestidos e notavelmente serenos para a sua idade, ficaram de pé perto da sua mãe a estudar a cena com olhos inteligentes. "Pedro!", disse Isabela, a sua voz a ecoar na agora silenciosa reunião. "Apresento-te os teus filhos, Léo e Luna, aqueles que tu nunca soubeste que existiam quando me deitaste fora há 6 anos. O ofégar coletivo dos convidados foi audível. A mãe de Pedro levou uma mão à boca, as lágrimas a encherem os seus olhos, enquanto olhava para os seus netos pela primeira vez. "Isso é impossível!", exclamou Sofia. "Ela está a mentir, Pedro. Diz a toda a gente que ela está a mentir." Mas Pedro não conseguia falar. Ele estava a olhar para as crianças, para o rapaz, cuja expressão séria e olhos pensativos lhe pareciam estranhamente familiares. Para a rapariga, cuja postura determinada espelhava a sua nas fotografias de infância. "A evidência de ADN que confirma a sua paternidade já foi apresentada no Tribunal de Família", continuou Isabela com calma. "Juntamente com a evidência de como o Tiago e a Sofia conspiraram para me tirar da tua vida, fabricando evidência de infidelidade."
Tiago deu um passo à frente. Segurança, tirem esta mulher daqui de imediato. Eu não faria isso, disse outra voz, enquanto a doutora Joana Soares emergia de trás de Isabela. A menos que as farmacêuticas Almeida queiram que a Infarmed receba o nosso arquivo completo sobre os perfis de efeitos secundários de retinol falsificados esta noite em vez da próxima semana. A multidão explodiu num murmúrio confuso. Os pais de Pedro passaram pela segurança para se aproximarem das crianças. A sua mãe ajoelhou-se, apesar do seu vestido caro, para olhar para os gêmeos nos olhos. Olá, disse suavemente. Eu seria a vossa avó. Luna, sempre a gêmea mais ousada, estudou a idosa cuidadosamente antes de responder. Tu pareces-te com as fotos que a mamã guarda na nossa caixa de memórias. Esta simples declaração, que revelou que Isabela se tinha certificado de que as crianças conhecessem a sua família paterna, apesar de tudo, pareceu quebrar algo na mãe de Pedro. Ela começou a chorar abertamente, a estender uma mão hesitante que Luna aceitou com uma graça surpreendente. Pedro finalmente encontrou a sua voz. Isabela, como? Quando? Eu estava com 7 semanas de gravidez quando me deitaste fora, respondeu ela, mantendo o seu tom ponderado apesar da emoção que se agitava por baixo da superfície. Eu tentei dizer-te. Os teus guardas de segurança entregaram a mensagem. Disseste que querias um teste de paternidade depois do nascimento, mas ninguém me contactou. Pedro virou-se para Tiago, com um horror e uma confusão avassaladores no seu rosto. O que estás a falar? Eu nunca recebi nenhuma mensagem sobre uma gravidez. A expressão de Tiago endureceu. Ela está a mentir. Isto é, obviamente, um complô elaborado para... Para quê, Tiago? Interrompeu Isabela. Para interromper o casamento que tu especificamente agendaste para o aniversário da minha expulsão? Para revelar que tu e a Sofia desviaram mais de 80 milhões de euros das farmacêuticas Almeida? Ou talvez para informar o Pedro que eu sou a Isabela Castro que ele tem andado a tentar conhecer. A fundadora das farmacêuticas Fênix, aquela que tem andado consistentemente a tomar a sua cota de mercado nos últimos 3 anos. As revelações caíram como golpes físicos. Pedro recuou, a olhar de Tiago para Sofia. Depois de volta para Isabela e as crianças, os seus filhos, a ficarem de pé calmamente no meio do caos que eles tinham começado. Isto é absurdo, declarou Sofia, embora a sua voz tremesse ligeiramente. Pedro, ela está claramente perturbada. Precisamos de a tirar daqui. De facto, disse uma nova voz da parte de trás da reunião. Acho que a pessoa que vamos tirar daqui é a senhora Beltrão. 2 indivíduos de fatos escuros aproximaram-se a mostrar distintivos federais. Unidade de Investigação Criminal. Crimes financeiros. Temos perguntas sobre certas transações financeiras entre as farmacêuticas Almeida e contas no estrangeiro em seu nome, senhora. Enquanto os agentes federais escoltavam um protestante Tiago e Sofia para longe da cerimônia, os convidados do casamento começaram a dispersar-se em grupos confusos e escandalizados. Alguns ficaram à distância, relutantes em perder a dramática conclusão do que se supunha ser um simples casamento social. Pedro aproximou-se de Isabela e das crianças lentamente, como num transe. Ele ajoelhou-se diante dos gêmeos, a estudar os seus rostos com espanto e devastação. Olá, disse simplesmente, a sua voz rouca de emoção. Leu, sempre o gêmeo mais cauteloso, escondeu-se parcialmente atrás da perna da sua mãe. Mas Luna olhou diretamente para o seu pai. Tu também te pareces com as tuas fotos, informou-lhe ela naturalmente. Mas as da mamã são de quando eras mais feliz. Os olhos de Pedro encheram-se de lágrimas. Eu lamento muito. Eu não sabia de vocês. Eu teria... A sua voz desvaneceu-se quando a enormidade do que ele tinha perdido o inundou. Talvez devêssemos continuar esta conversa num lugar mais privado, sugeriu Isabela,
a olhar para os restantes espectadores. Os teus pais são bem-vindos para se juntarem a nós. Pedro assentiu, atordoado. Depois, virou-se para encontrar a sua mãe e o seu pai, já a ficarem de pé por perto, incapazes de desviar o olhar dos seus netos. O helicóptero está à espera, acrescentou Isabela, a menos que prefiram ficar e explicar aos vossos convidados por que não haverá um casamento hoje. Enquanto caminhavam em direção ao heliporto, Pedro encontrou-se ao lado de Isabela, com os gêmeos um pouco à frente deles, com os seus pais fascinados a reboque. Por que agora? Perguntou em voz baixa. Depois de 6 anos, por que escolheste este momento? A expressão de Isabela manteve-se cuidadosamente neutra. Porque os gêmeos merecem conhecer o pai deles. Porque os teus pais merecem conhecer os seus netos. E porque o Tiago e a Sofia estavam prestes a completar a sua tomada de controle da tua empresa, a deixar-te sem um tostão e potencialmente implicado nos crimes deles. Ela fez uma pausa. O momento da data do casamento, o aniversário de quando me deitaste fora, simplesmente proporcionou uma certa simetria poética. No helicóptero, enquanto voavam em direção à casa de Isabela, Pedro observava os seus filhos a apontar com entusiasmo para os pontos de referência embaixo. Eles eram brilhantes, eloquentes e, obviamente, bem criados. A vida que Isabela tinha construído sem ele, de repente pareceu materializar-se na sua mente. Os aniversários que ele tinha perdido, os primeiros passos, as primeiras palavras, as histórias para dormir e os pequenos almoços matinais. 6 anos de memórias que ele nunca recuperaria. Para onde vamos? Perguntou Pedro em voz baixa. Para minha casa, respondeu Isabela. Há documentos que precisas de ver. Evidência do que o Tiago e a Sofia andaram a fazer com a tua empresa. Ela hesitou. E coisas que as crianças querem mostrar-te. O helicóptero aterrou no heliporto do telhado de um elegante edifício com o logótipo das farmacêuticas Fênix. Enquanto desciam para um apartamento de luxo, Pedro percebeu com um espanto crescente a magnitude do sucesso de Isabela. Isto não era apenas uma empresa, era um império construído do zero em 6 anos. Dentro do espaçoso e acolhedor sótão, os gêmeos correram de imediato para uma estante que exibia as suas obras de arte e conquistas escolares. Queremos mostrar-te o nosso quarto, anunciou Luna, a agarrar a mão de Pedro com a facilidade de uma criança que nunca tinha conhecido a rejeição. Léo seguiu-a com mais hesitação, a observar cuidadosamente as reações do seu pai. Enquanto Pedro era guiado pela casa que Isabela tinha criado, cada detalhe revelava outra faceta da vida que tinha continuado sem ele. Fotografias de família, de férias e aniversários. Evidência das personalidades distintas dos gêmeos no seu quarto, cuidadosamente decorado. Prateleiras cheias de livros de histórias bem lidas. No quarto dos gêmeos, um espaço dividido para refletir os seus diferentes interesses. A metade de Luna cheia de decorações de astronomia e projetos científicos. A de Leo com livros e jogos de construção intrincados. Pedro notou uma pequena caixa numa prateleira rotulada pai. Posso mostrar-lhe, mamã? Perguntou Luna quando Isabela apareceu na porta. Com o assentimento de Isabela, Luna recuperou a caixa e abriu-a para revelar recortes de jornais, fotografias e até o anúncio de casamento de Pedro e Isabela de anos atrás. A mamãe fez isto para sabermos de ti, explicou Luna, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela disse que eras muito inteligente e é por isso que nós também somos inteligentes. Pedro olhou para Isabela com incredulidade. Apesar de tudo o que ele tinha feito ou não tinha feito, ela tinha se certificado de que os seus filhos o conhecessem, pelo menos até certo ponto. Vou dar-te algum tempo com eles, disse Isabela em voz baixa. Quando estiveres pronto, precisamos de falar sobre as atividades do Tiago. Os teus pais estão na sala, a reconstruir a confiança. Na sala de estar elegantemente mobilada, os pais de Pedro sentaram-se desconfortavelmente num sofá, ainda atordoados pelas revelações do dia.
O pai de Pedro, Ricardo Almeida, um formidável homem de negócios por direito próprio, parecia completamente perdido enquanto aceitava uma chávena de chá de Isabela. Como é que nós não sabíamos? Perguntou, a sua voz rouca de arrependimento. Os nossos próprios netos. O Tiago foi muito minucioso, respondeu Isabela sem amargura. Ele interceptou comunicações, falsificou documentos e certificou-se de que o Pedro só recebesse a informação que ele queria que ele tivesse. Mas por quê? Perguntou a mãe de Pedro. O que é que ele tinha a ganhar? Isabela abriu um portátil na mesa de café. O controlo das farmacêuticas Almeida. Ele e a Sofia andaram a desviar fundos sistematicamente, enquanto ao mesmo tempo preparavam o Pedro para assumir a culpa por encobrir efeitos secundários perigosos dos seus medicamentos. Ela virou o ecrã para lhes mostrar registros financeiros complexos. Assim que eles se casassem, a Sofia teria tido acesso às contas pessoais e propriedades do Pedro. Eles planeavam completar a transferência de ativos alguns meses depois do casamento. Ricardo Almeida estudou os documentos com um horror crescente. Estes são relatórios financeiros a nível da direção. Como é que os conseguiste? Tenho fontes dentro das farmacêuticas Almeida, reconheceu Isabela. Pessoas que se mantiveram leais à missão original da empresa em vez da visão do Tiago. Pedro entrou na sala visivelmente comovido pelo seu tempo com as crianças. Eles são incríveis, disse simplesmente a olhar para Isabela com novos olhos. Como é que fizeste criá-los e construir uma empresa do zero? Tive ajuda, respondeu Isabela. A doutora Soares, por exemplo, e uma idosa chamada Maria, que me acolheu quando eu estava sem abrigo e grávida. Sem abrigo? Repetiu a mãe de Pedro, horrorizada. Sim, confirmou Isabela, o seu tom clínico em vez de acusatório. Quando o Pedro ordenou que me tirassem da nossa casa, as minhas contas foram congeladas, os meus cartões de crédito cancelados e a minha reputação destruída. Dormi no meu carro durante 2 semanas antes que a Maria me encontrasse a vomitar num parque de estacionamento por causa dos enjoos matinais. A dura realidade do que Isabela tinha suportado atingiu Pedro como um golpe físico. Eu nunca soube, sussurrou. O Tiago disse-me que tinhas ido viver com o teu amante. Não havia amante, Pedro, disse Isabela em voz baixa. Éramos só eu, com 7 semanas de gravidez dos teus filhos, a tentar sobreviver, enquanto o Tiago estava doente com a necessidade de destruir tudo o que tínhamos construído juntos. Pedro afundou-se numa cadeira com a cabeça entre as mãos. A evidência parecia tão conclusiva. As mensagens de texto, o relógio, até as testemunhas. Tudo fabricado, confirmou Isabela. O Tiago contratou alguém para criar mensagens de texto falsas. O relógio e a chave do hotel foram plantados. As testemunhas foram pagas. Ela abriu outro arquivo no seu portátil. Este é o registro de pagamento da conta privada do Tiago ao homem que se fez passar pelo meu amante imaginário. Ela continuou a virar para outro documento. Esta é a ordem de restrição que tu supostamente apresentaste, que me impedia de me aproximar de ti para falar sobre a minha gravidez. Pedro olhou para o documento com horror. Eu nunca apresentei isto. Eu nunca... O Tiago falsificou a tua assinatura, explicou Isabela, exatamente como ele fez em inúmeros documentos da empresa a autorizar a libertação de medicamentos apesar dos resultados de testes preocupantes. À medida que a magnitude total da traição de Tiago e Sofia se tornou aparente, Pedro pareceu envelhecer fisicamente diante dos olhos deles. Os seus pais pareciam igualmente devastados, particularmente a sua mãe, que continuava a olhar pelo corredor, onde se podia ouvir risos vindos do quarto dos gêmeos. Por que não os expuseste antes? Perguntou finalmente Ricardo. Com uma evidência tão exaustiva, poderias ter limpado o teu nome há anos. Isabela considerou a sua resposta cuidadosamente. No início, a minha única preocupação era sobreviver. Depois, proteger os gêmeos tornou-se primordial.
Quando a Fênix estava suficientemente estabelecida para que eu considerasse um confronto, tive que pesar o impacto nos funcionários e pacientes inocentes das farmacêuticas Almeida. Ela olhou para Pedro diretamente. Apesar de tudo, eu nunca quis destruir a empresa ou prejudicar aqueles que dependiam dela. Pedro olhou para ela com uma nova compreensão. Então, em vez disso, construíste uma empresa concorrente com melhores produtos e práticas éticas, a mudar gradualmente os pacientes para medicamentos mais seguros, enquanto reunias evidência contra o Tiago. Sim, reconheceu Isabela. A Fênix não foi construída apenas por vingança, Pedro. Foi construída porque eu vi como o Tiago estava a corromper a missão da tua empresa. A missão que nós outrora partilhamos, ajudar as pessoas. Um suave bater na porta interrompeu a sua conversa. A doutora Soares entrou a carregar um tablet. Lamento interromper, mas vocês deviam ver isto. A notícia da prisão de Tiago e Sofia tornou-se pública, e a direção das farmacêuticas Almeida convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Pedro empalideceu. A empresa vai colapsar? Não necessariamente, respondeu Isabela. Eu preparei uma proposta para a vossa consideração. Ela tirou uma pasta da sua secretária e entregou-a a Pedro. Uma fusão entre a Fênix e a Almeida. Estabilizaria as coisas se fosse apresentada rapidamente. Os teus pais têm cópias. Talvez pudessem ir contigo enquanto eu trato da rotina matinal dos gêmeos. A simples referência doméstica, a rotina matinal que ela tinha gerido sozinha durante 6 anos, ficou suspensa entre eles, a destacar tudo o que Pedro tinha perdido devido ao seu julgamento apressado e confiança equivocada. Obrigado, disse finalmente, pela proposta, pelo jantar, por tudo. Ele hesitou. Seria apropriado que eu me despedisse dos gêmeos? Isabela assentiu. Provavelmente ainda estão acordados. Luna raramente adormece antes de ter extraído pelo menos 3 histórias para dormir. Um vislumbre de sorriso cruzou o rosto de Pedro. Ela é persistente como a mãe. Sim, assentiu Isabela, a levá-lo em direção ao quarto das crianças. Embora as suas táticas de negociação venham inteiramente do teu lado da família. O legado da verdade. A sala de conferências das farmacêuticas Almeida zumbia de tensão enquanto os membros da direção se reuniam para a reunião de emergência. A notícia da prisão de Tiago e Sofia tinha se espalhado rapidamente pelos círculos financeiros e a cotação das ações da empresa tinha sido suspensa a aguardar a investigação. Pedro sentou-se à cabeceira da mesa, o seu pai ao seu lado. Ambos os homens pareciam exaustos, mas determinados. Os membros da direção, muitos deles velhos amigos da família, pareciam chocados com as revelações sobre as atividades de Tiago. A situação é grave, mas não é irrecuperável, começou Pedro, a sua voz firme apesar da sua agitação interior. Com a vossa permissão, eu gostaria de apresentar um caminho a seguir proposto por... Durante a hora seguinte, Pedro descreveu a proposta de fusão que Isabela tinha preparado. A direção ouviu com um interesse crescente, enquanto ele explicava como a combinação da inovadora pesquisa da Fênix com a infraestrutura estabelecida da Almeida poderia preservar empregos, manter o acesso dos pacientes aos medicamentos e posicionar a entidade combinada como líder da indústria. Estamos a falar da Isabela Castro, disse um membro da direção com ceticismo. Ela está disposta a fundir a sua empresa de sucesso com a nossa durante uma crise desta magnitude? Qual é a sua motivação? Pedro e o seu pai trocaram olhares. Há algo mais que vocês precisam de saber, admitiu Pedro. Isabela Castro é Isabela Almeida, a minha ex-esposa. Os murmúrios de espanto à volta da mesa refletiram a natureza explosiva desta revelação. A mulher que o Tiago alegou que era infiel, esclareceu um membro da direção. Aquela que desapareceu há 6 anos? Sim,
confirmou Pedro. O Tiago fabricou evidências contra ela para esconder os seus próprios crimes financeiros. Ela era inocente de todas as acusações. E agora ela é a nossa principal concorrente? Perguntou outro com incredulidade. Ela é, reconheceu Pedro. Ela também é a mãe dos meus gêmeos de 6 anos, que eu conheci pela primeira vez ontem. O silêncio atordoado que se seguiu foi finalmente quebrado pela membro mais antiga da direção, Margarida Chen. Não é algo que se ultrapasse facilmente. Pedro, como é que o conseguiste? Pedro considerou a sua pergunta seriamente. Comecei a fazer terapia, admitiu. Algo que eu devia ter feito há anos, depois da morte do meu irmão. O Tiago explorou a minha dor e as minhas inseguranças de forma magistral. Ele olhou para a direção. Eu não sou o mesmo homem que a deitou fora. Não posso mudar o que eu fiz, mas posso certificar-me de que nunca mais cometo esse tipo de erro. Isabela assentiu, aceitando a sua resposta sem comentários. O anúncio da fusão dominou as manchetes nas publicações de negócios. Fênix e Farmacêuticas Almeida anunciam fusão histórica. A CEO Isabela Castro, ex-esposa de Pedro Almeida, numa surpreendente reconciliação corporativa e pessoal. O aspecto pessoal da história. A esposa injustiçada que regressa triunfantemente com filhos escondidos e uma empresa superior. Capturou a imaginação do público. Os pedidos de entrevista choveram, aos quais Isabela recusou educadamente, mas firmemente. Isto não é um drama de tabloide, disse ela à sua equipa de relações públicas. É uma fusão de negócios, com elementos pessoais que não são para consumo público. À medida que as semanas passavam, a relação de Pedro com os gêmeos aprofundou-se gradualmente. Léo começou a baixar a guarda, especialmente depois de descobrir a extensa biblioteca do seu pai e o seu interesse partilhado pela geologia. Luna simplesmente adotou Pedro como se ele sempre tivesse estado lá, a incorporá-lo naturalmente na sua visão expansiva do mundo. O próximo 7º aniversário dos gêmeos tornou-se num ponto central. Pedro, ansioso por tornar a ocasião memorável, consultou repetidamente Isabela sobre os presentes e arranjos apropriados. Nada extravagante, avisou ela. Eles não precisam de ser mimados com presentes caros para compensar o tempo perdido. Eu sei, garantiu-lhe Pedro, mas eu gostaria de contribuir com algo significativo para o tema espacial que a Luna pediu. No dia antes da celebração do aniversário, Pedro apareceu no sótão de Isabela com a doutora Soares, que se tinha tornado numa aliada inesperada para o ajudar a navegar na sua nova relação com os seus filhos. Temos uma proposta, anunciou a doutora Soares para a festa de aniversário. Isabela levantou uma sobrancelha. Eu pensei que estava tudo tratado. A Maria está a fazer o bolo, as decorações estão prontas e a visita ao planetário está agendada para amanhã de manhã. Isto seria uma adição, explicou Pedro. Com a tua aprovação, claro. Ele descreveu a sua ideia. Um observatório profissional tinha concordado com uma sessão de observação noturna privada depois da visita ao planetário. Os gêmeos e os seus amigos teriam acesso a potentes telescópios numa noite excepcionalmente limpa, na qual vários planetas seriam visíveis. Isso é realmente perfeito, reconheceu Isabela. Luna vai ficar eufórica. E para o Léo, continuou Pedro com mais hesitação. Eu combinei com um geólogo do Museu de História Natural para ele trazer vários espécimes raros para ele examinar, incluindo, acrescentou com um pequeno sorriso, um fragmento do meteorito que criou a cratera de Chicxulub. Isabela olhou para ele com uma nova apreciação. Tu tens estado a prestar atenção aos interesses deles. Claro, respondeu Pedro simplesmente. Eles são crianças extraordinárias. Conhecê-los tem sido o maior privilégio da minha vida. A celebração de aniversário correu na perfeição. Os gêmeos, rodeados de amigos da escola e de ambos os lados da sua família não convencional,
floresceram sob a atenção. Maria e a mãe de Pedro tinham formado uma aliança inesperada, a coordenar as decorações e a comida com precisão militar. Ricardo, o pai de Pedro, inicialmente desajeitado com as crianças, tinha encontrado o seu nicho a ajudar Léo a organizar a sua crescente coleção de rochas. No observatório naquela noite, depois de as outras crianças terem sido levadas para casa pelos seus pais, o grupo familiar central permaneceu. Luna movia-se de telescópio em telescópio com um entusiasmo ilimitado, enquanto Léo registrava cuidadosamente as suas observações num caderno que Pedro lhe tinha dado. Enquanto as crianças estavam ocupadas com a doutora Soares e os Almeida mais velhos, Pedro encontrou-se de pé ao lado de Isabela no parapeito do observatório, a olhar para as luzes da cidade. Obrigado, disse em voz baixa, por me deixares fazer parte de hoje. Isabela assentiu, a sua expressão a suavizar-se na luz fraca. Fizeste bem. O observatório foi o presente perfeito. Eu estava a ser sincero no que disse antes, continuou Pedro com cuidado. Conhecê-los, mesmo com todos os anos que perdi, é o maior presente que eu poderia ter recebido. Isabela virou-se para ele, a estudá-lo. O homem que ela outrora tinha amado tão completamente. Agora uma pessoa diferente, moldada pela perda e pela revelação. Tu mudaste, observou. Eu tinha de o fazer, respondeu Pedro simplesmente. O homem que eu era, há 6 anos, perdeu tudo o que importava, porque não conseguia ver o que estava à sua frente. Não tudo, corrigiu Isabela a olhar para os gêmeos. Eles ainda são teus, nas formas que mais importam. Graças a ti, reconheceu Pedro, porque apesar de tudo, tu garantiste que eles soubessem quem eu era. Um silêncio confortável instalou-se entre eles. Não a intimidade da sua antiga relação, mas algo novo. Uma apreciação partilhada pelas crianças extraordinárias que eles tinham criado e pelo caminho complexo que os tinha levado a este momento. Mamã, papá, chamou Luna com entusiasmo. As designações parentais agora vinham-lhe naturalmente. Já encontraram os anéis de Saturno? Venham ver. Enquanto se moviam para se juntar aos seus filhos, Pedro parou. Isabela, eu sei que nós nunca poderemos ser o que fomos, e eu aceitei isso. Mas eu quero que saibas que estou grato por esta segunda oportunidade de estar na vida deles e na nossa, mesmo que seja apenas como copais e parceiros de negócios. Isabela considerou as suas palavras cuidadosamente. A vida raramente nos dá o que esperamos, Pedro. Às vezes, tira-nos o que pensávamos que não podíamos viver sem, apenas para o substituir por algo que nunca imaginamos que fosse possível. Enquanto os gêmeos os chamavam excitados, ela acrescentou: vamos focar-nos em dar-lhes a família estável e amorosa que eles merecem, seja qual for a forma que ela tomar. Um ano depois da dramática interrupção do casamento, o 8º aniversário dos gêmeos chegou com consideravelmente menos drama, mas muito mais alegria. As farmacêuticas Fênix Almeida não só tinham sobrevivido à fusão, como tinham prosperado. A combinar as abordagens de pesquisa inovadoras de Isabela com a infraestrutura estabelecida da Almeida, a empresa tinha se tornado num líder da indústria em práticas éticas, testes transparentes e preços de medicamentos acessíveis. A celebração de aniversário foi realizada na nova casa de Pedro, uma casa confortável, mas não ostentosa, com um grande quintal, perfeita para a festa, com o tema de dinossauros que Léo tinha pedido. O seu interesse tinha mudado das rochas para a paleontologia nos últimos meses. Isabela chegou cedo para ajudar com os preparativos, a trazer Maria e a doutora Soares, que se tinham tornado figuras regulares no círculo familiar alargado dos gêmeos. Os pais de Pedro já estavam lá.
Ricardo a montar cuidadosamente um vulcão com aspecto realista que entraria em erupção de forma segura durante a festa, enquanto a sua esposa organizava plantas com aspecto pré-histórico à volta do jardim. Tudo parece incrível, comentou Isabela, a inspecionar o quintal transformado. As crianças vão adorar. Eu espero que sim, respondeu Pedro, a sair da casa com tabuleiros de bolachas em forma de fóssil. O Léo foi muito específico sobre a precisão científica. Isso ele tem de ambos, observou Isabela com um sorriso. A sua relação tinha evoluído durante o último ano para um acordo de copaternidade confortável. A tensão inicial tinha gradualmente dado lugar ao respeito mútuo, enquanto eles navegavam tanto na sua fusão corporativa como na sua responsabilidade partilhada pelos gêmeos. As crianças tinham se adaptado à sua nova estrutura familiar com uma resiliência notável. Agora passavam 3 noites por semana na casa de Pedro e o resto do tempo no sótão de Isabela. Longe de estarem confusos com o arranjo, eles pareciam prosperar, ao terem ambos os pais ativamente envolvidos nas suas vidas. Quando os convidados começaram a chegar, amigos da escola, colegas de ambas as empresas e a família estendida pouco convencional que eles tinham reunido, Isabela encontrou-se a observar Pedro a interagir com as crianças. A sua transformação durante o último ano tinha sido notável. O ambicioso, por vezes arrogante, herdeiro farmacêutico tinha sido substituído por um pai atencioso e paciente que priorizava os seus filhos acima de tudo. Ele tem se saído bem, não é? Observou a doutora Soares, a juntar-se a Isabela na beira do jardim. Melhor do que eu esperava, para ser honesta. Sim, assentiu Isabela. Os gêmeos adoram-no. E tu? Perguntou a doutora Soares suavemente. Como te sentes com tudo isto? Não deve ser fácil vê-lo integrar-se tão perfeitamente na vida que tu construíste sem ele. Isabela considerou a pergunta. Na verdade, tem sido mais fácil do que eu antecipei. Pedro não está a tentar tomar o controle ou mudar o que já funciona. Ele está simplesmente a adicionar-se à equação de formas que beneficiam as crianças. E de formas que te beneficiam a ti, pressionou a doutora Soares suavemente. Ter um copai depois de 6 anos a fazer tudo sozinha deve ser um alívio. É, reconheceu Isabela. Embora às vezes eu me sinta culpada por isso. Depois de tudo o que aconteceu, será que devo deixá-lo tornar a minha vida mais fácil? A doutora Soares sorriu de forma cúmplice. O perdão não é só sobre ele, Isabela. É sobre tu libertares-te do peso do passado. Antes que Isabela pudesse responder, outro convidado chegou. Tiago Soares, o filho da doutora Soares, com um presente elaboradamente embrulhado. Durante o último ano, Tiago tinha se tornado um visitante frequente nas reuniões de família. Como cirurgião pediátrico que tinha inicialmente tratado Léo por uma pequena lesão desportiva, ele tinha formado um vínculo natural com ambas as crianças. Lamento o atraso. Desculpou-se a cumprimentar Isabela com um sorriso caloroso. Uma cirurgia de emergência prolongou-se. Chegas a tempo, garantiu-lhe Isabela. A erupção do vulcão não está agendada para daqui a 30 minutos. Enquanto Tiago se movia para cumprimentar os gêmeos, que o receberam com evidente afeto, a doutora Soares deu a Isabela um olhar significativo. Ele cancelou uma conferência no Porto para estar aqui hoje, mencionou casualmente. Ele disse que o aniversário dos gêmeos era mais importante. Isabela sentiu um rubor de calor com esta informação. A sua amizade com Tiago tinha se desenvolvido gradualmente, mas nenhum dos dois tinha tomado medidas para a definir como algo mais. Ele é bom com eles, observou Isabela com neutralidade. Embora a sua expressão se suavizasse enquanto ela via Tiago a ajudar Léo a ajustar o seu disfarce de paleontólogo, a festa correu na perfeição, com a erupção do vulcão a ser o ponto alto dramático.
Léo e Luna, rodeados de amigos da escola e da sua família, estendida pouco convencional, irradiavam felicidade enquanto assopravam as velas do seu bolo de dinossauro. À medida que a celebração começava a terminar, Pedro aproximou-se de Isabela com 2 taças de champanhe. Um brinde, sugeriu, aos nossos filhos extraordinários. Isabela aceitou a taça. A Léo e Luna, que sejam sempre assim tão felizes. Eles beberam em silêncio, a observar como os gêmeos mostravam com entusiasmo aos seus amigos os espécimes de fósseis reais que Pedro tinha obtido do museu. Eu queria dizer-te, disse Pedro depois de um momento, a investigação sobre as atividades de Tiago e Sofia finalmente concluiu. A sentença deles é no próximo mês. Isabela assentiu. Os procedimentos legais tinham sido extensos a descobrir uma fraude ainda mais generalizada do que se suspeitava inicialmente. Eles deram alguma explicação de por que o fizeram? Por que te atacaram especificamente a ti? A expressão de Pedro endureceu ligeiramente. O Tiago finalmente admitiu que percebeu que tu estavas perto de descobrir irregularidades nos dados de pesquisa, explicou Pedro. Ele sabia que o teu rigor científico acabaria por expor os atalhos que ele estava a tomar. Tirar-te do caminho foi um ato de autopreservação. E a Sofia? A expressão de Pedro endureceu. Aparentemente sempre ressentiu a nossa relação. Ela viu o complô do Tiago como uma oportunidade para conseguir o que ela tinha desejado desde a faculdade. Riqueza e estatuto como uma Almeida. Isabela absorveu esta informação pensativamente. É estranho pensar o quão diferente tudo poderia ter sido se tu me tivesses apenas ouvido naquela noite. Eu sei, reconheceu Pedro, com um claro arrependimento na sua voz. Não passa um dia em que eu não pense nisso. Se eu pudesse mudar um único momento na minha vida, seria esse. E, no entanto, refletiu Isabela, a ver o alegre caos da festa de aniversário dos seus filhos. Quereríamos nós mudá-lo? A Fênix não existiria. Os teus pais não teriam a Maria para os aterrorizar com as suas opiniões brutalmente honestas. Ela sorriu ligeiramente. A doutora Soares e eu não teríamos revolucionado os protocolos de tratamento de cancro. Um lado positivo para o meu erro catastrófico, sugeriu Pedro com um sorriso autodepreciativo. Talvez, ela assentiu, embora o custo tenha sido tremendo. A sua conversa foi interrompida por Tiago, que se aproximou com uma expressão de desculpa. Lamento interromper, mas o Léo insiste que só um médico pode examinar adequadamente a sua nova coleção de fósseis para a precisão científica. Aparentemente, as minhas credenciais como cirurgião qualificam-me para esta honra. Pedro riu-se. É melhor não o fazeres esperar. Ele leva os seus fósseis muito a sério. Enquanto Tiago se afastava, Pedro olhou entre ele e Isabela com olhos sábios. Ele é um bom homem, observou com neutralidade. Sim, assentiu Isabela simplesmente. Os gêmeos estão confortáveis com ele, continuou Pedro com cuidado. Eles mencionaram que ele às vezes os leva para passeios aos sábados. Ele leva, confirmou Isabela. Ele tem sido um bom amigo. Pedro estudou a sua expressão. Apenas um amigo? Isabela olhou para ele diretamente. Estamos a ir devagar. As crianças são a minha prioridade, como deve ser. Mas Isabela, a voz de Pedro estava suave, mas firme. Se ele te faz feliz, não deixes que o passado, o nosso passado, se intrometa. A simples sinceridade da sua declaração tocou Isabela inesperadamente. Este era outro testemunho do quanto Pedro tinha mudado. A capacidade de desejar sinceramente a sua felicidade, mesmo com outra pessoa. Mais tarde, naquela noite, depois de os últimos convidados terem ido para casa e os gêmeos estarem a dormir nos seus quartos na casa de Pedro, os adultos reuniram-se no quintal. Maria e os Almeida mais velhos estavam envolvidos num animado debate sobre abordagens educacionais, enquanto a doutora Soares partilhava histórias dos seus primeiros dias de pesquisa. Tiago sentou-se ao lado de Isabela,
as suas mãos a roçarem ocasionalmente de uma forma que sugeria uma crescente intimidade. Pedro, a notar isto, sorriu para si mesmo antes de voltar a sua atenção para a conversa. À medida que a meia-noite se aproximava, Maria anunciou que era a altura de eles partirem, o que desencadeou um movimento geral. Para terminar a noite, os gêmeos ficariam com Pedro até a manhã seguinte, de acordo com a sua rotina estabelecida. Eu acompanho-te à porta, ofereceu-se Tiago, enquanto Isabela recolhia as suas coisas. Na porta da frente, longe dos outros, ele hesitou. Eu queria perguntar-te algo. Isabela olhou para ele expectante. Há uma conferência médica em Viena no próximo mês, explicou. 3 dias. Eu estava a pensar, talvez tu considerarias vir comigo. Poderíamos prolongar para 1 semana, ver a cidade. A convite ficou suspenso entre eles, não apenas uma oferta de viagem, mas um passo em direção a uma definição mais clara da sua relação. Eu teria de consultar com o Pedro sobre os gêmeos, começou Isabela com cautela. Eu já o fiz, admitiu Tiago com um sorriso tímido. Ele garantiu-me que poderia ajustar a sua agenda para os ter nessa semana. A doutora Soares também se ofereceu para ajudar. Isabela levantou uma sobrancelha. Tu andaste a planear isto? Eu tenho andado à espera, corrigiu Tiago suavemente. Eu sei o quão importantes os gêmeos são para ti. Eu não sugeriria nada que complicasse as vidas deles. A consideração por trás da sua atenção, não apenas por ela, mas por toda a complexa família que ela tinha construído, tocou profundamente em Isabela. Viena parece maravilhoso, disse ela finalmente, permitindo-se aceitar a possibilidade de uma felicidade pessoal que não tinha nada a ver com vingança ou redenção. Na manhã seguinte, Pedro preparou o pequeno almoço enquanto os gêmeos contavam energicamente as suas partes favoritas da festa. Isabela chegou para os ir buscar, acompanhada por Tiago, que se tinha oferecido para os levar ao seu clube de ciência do fim de semana. Enquanto os adultos supervisionavam a limpeza do pequeno almoço, um momento inesperado de harmonia instalou-se na cozinha. Pedro e Tiago discutiam os interesses educacionais dos gêmeos. Isabela organizava a agenda da semana. Todos operavam com o ritmo confortável de pessoas que tinham encontrado uma forma de colocar as necessidades das crianças acima de tudo o resto. Quando os gêmeos saíram a correr para ir buscar os seus projetos de ciência, Pedro aproveitou a oportunidade para falar com Isabela em privado. Eu queria agradecer-te, disse em voz baixa. Por quê? Perguntou Isabela genuinamente confusa. Por me permitires fazer parte das vidas deles, explicou Pedro. Por não deixares que a amargura te consumisse, quando tu tinhas todo o direito de o fazer. Isabela considerou as suas palavras cuidadosamente. Sabes qual foi o verdadeiro segredo, o que te arruinou finalmente? Pedro esperou. Não foram os gêmeos, continuou ela. Não foi a farmacêutica Fênix ou a exposição dos planos do Tiago. Foi mostrar-te que a redenção era possível, mas que o perdão tinha de ser conquistado todos os dias. O homem que me deitou fora naquela noite nunca teria entendido isso. O homem que está à minha frente agora, sim. As suas palavras não tinham malícia, apenas um reconhecimento da verdade. Pedro assentiu lentamente, a aceitar tanto a avaliação como o reconhecimento implícito de que ele de facto tinha mudado. Mamã, papá, estamos prontos, chamou Luna do corredor onde ela e Léo esperavam com as suas mochilas e projetos de ciência. Enquanto eles se moviam para se juntar às crianças, Pedro perguntou suavemente. Estás feliz, Isabela? A sério? Ela olhou para Tiago, que estava a ajudar Léo a ajustar o seu diorama de dinossauro. Depois de volta para os gêmeos, saudáveis, brilhantes e rodeados de pessoas que os amavam. Finalmente, ela considerou-se a si mesma. A mulher que tinha passado de sem-abrigo a construir um império farmacêutico.
que tinha criado crianças extraordinárias sozinha e que agora tinha encontrado uma resolução pacífica para o que outrora parecia uma traição imperdoável. Sim, respondeu ela honestamente. Não da forma que eu outrora imaginei, mas talvez de uma forma melhor do que eu poderia ter planeado. Lá fora, enquanto se preparavam para se separar, os gêmeos a irem com Isabela e Tiago para o clube de ciência, Pedro a dirigir-se para uma reunião da empresa, Léo parou de repente. Espera, disse seriamente. Nós esquecemos-nos de algo importante. Os adultos trocaram olhares preocupados. O que é, querido? Perguntou Isabela. A nossa foto de família, explicou Léo a apontar para a câmara que ainda estava na mesa da entrada da festa. Nós supostamente tiramos uma depois de cada aniversário. É a nossa tradição. O simples pedido de documentar a sua família pouco convencional silenciou momentaneamente os adultos. Foi Luna quem resolveu o problema prático. Precisamos do temporizador, declarou, já a configurar a câmara. Todos para junto do muro do jardim. Rápido! Eles reuniram-se de acordo com as instruções. Pedro e Isabela com os gêmeos entre eles. Tiago e os outros dispostos à sua volta. Enquanto o temporizador fazia a contagem decrescente, Léo e Luna sorriram com a simples alegria das crianças rodeadas de adultos que tinham encontrado uma forma de colocar o amor acima do ressentimento. O perdão acima da vingança. A câmera clicou a capturar um momento que teria parecido impossível 2 anos antes. Não uma família perfeita segundo os padrões convencionais, mas uma que tinha sido forjada, através de circunstâncias extraordinárias, em algo resistente e real. Mais tarde naquela noite, enquanto Isabela revia documentos de trabalho, enquanto os gêmeos terminavam o trabalho de casa na sua mesa de jantar, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Pedro. Ele tinha enviado a foto de família, acompanhada de um texto simples. Não é o que nenhum de nós imaginou, mas talvez seja melhor do que nós planeamos. Obrigado por me teres mostrado que a vingança mais poderosa não era a destruição, mas a criação. Isabela estudou a imagem, os rostos alegres dos seus filhos, rodeados da invulgar família estendida que eles tinham reunido. Pedro tinha razão. A vingança que ela tinha finalmente tomado não era destruí-lo a ele ou a sua empresa. Era criar algo tão extraordinário das cinzas da traição que transformou todos aqueles que tocou, incluindo a si mesma.